Pré-jogo, tudo que você precisa saber para ficar bem informado sobre Novo Horizontino e Clube Atlético Paranaense se enfrentam nesta quinta-feira mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no estádio Jorjão, no Jorge Ismael de Biasi. Prováveis escalações, expectativa do time, ausências e o Furacão, caso vença, se consolida cada vez mais na liderança do Brasileirão da Série B, se empata ou sobretudo perde o jogo, começa a oscilar e preocupa o torcedor atleticano. Roda aí, Furacão, para você ficar sabendo de tudo que rola entre Novo Horizontino e o nosso Clube Atlético Paranaense. Roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal e você tava com saudade, tenho certeza, né? Nosso pré-jogo aqui, deixar você totalmente informado de forma dinâmica, rápida sobre Novo Horizontino e Atlético. Se enfrentam nessa quinta-feira, Jorge Ismael de Biasi, aqui no interior de São Paulo. Um jogo complicado, um jogo chato, Novo Horizontino que nos últimos 2 anos ficou por isso aqui, literalmente por um pontinho para conseguir o acesso para a Série A, o que seria algo maravilhoso, inédito, histórico para a cidade, mas não aconteceu. Novo Horizontino vem com um projeto firme, vem com um projeto forte e o Atlético, claro, não se fala em outra coisa a não ser conseguir pelo menos estar entre os 4 no final da temporada e retornar à elite do futebol nacional. Vamos falar bastante sobre isso e você participa conosco nos comentários. Todas as mensagens que vocês mandam são lidas, registradas aqui, pelo menos o seu nome eu passo para dar uma olhada e respondo uma boa parte. É só vocês verem aí nos vídeos anteriores eu trocando uma ideia com a rapaziada. Quem tá por aqui, que puder dar um likezinho, ó, só clicar no like aqui embaixo e puder se inscrever, vai ajudar pra caramba o canal, o Fala Cap, que tá na área para falar de Novo Horizontino e Atlético. E claro, se eu tô aqui, tô sempre para falar sobre a nossa querida KTO. Gente, atenção, kto.bet.br. A KTO é disparada de longe a melhor casa de apostas do Brasil. E aqui a gente ainda de quebra faz o seguinte, gente. Tem a Liga do Milhão. Olha a Liga do Milhão. Fala pra mim, Denilson Show, meu parceiro. É isso aí, a Liga do Milhão. Você se cadastrando na KTO e você interagindo, entendendo, participando da Liga do Milhão, você pode concorrer a prêmios de até R$1 milhão. Mas, ó, gente, como a gente sempre faz questão de falar, sem demagogia alguma, é pra você se divertir, sem loucura. Beleza, rapaziada? Responsabilidade e, ó, só para maiores de 18 anos, beleza? kto.bet.br é KTO neles, sem burocracia, sem dor de cabeça e você tem Pix na hora. Fez uma fezinha, ganhou, você pode apostar em cassino online, em futebol, em outros esportes, cara, é da hora demais, beleza? E você que se cadastrar, tira um print, manda aqui no inbox do Fala Cap, que eu te coloco no nosso grupo aqui, que vira e mexe, a gente faz uma fezinha juntos, beleza, galera? Bom, vamos começar falando sobre o nosso Atlético. Tem novidade na lista de relacionados. O Peralta chegou aí em meados de fevereiro, não tinha ainda aparecido, Peralta agora tá relacionado, expectativa, quem sabe que ele possa entrar no decorrer do jogo, claro que não vai ser titular, até uma questão que tá totalmente sem ritmo, mas pelo menos é interessante imaginar como é que vai ser caso o Peralta comece a mostrar futebol. Provável escalação pelo que a gente conseguiu apurar aqui, ó. Mikael, Palácios, não tem o Dudu ainda, fora com dores no joelho. Abrão, Léo e Esquivel. Ainda bem, o Esquivel pela primeira vez da temporada ganhando uma sequência entre os titulares. O meio campo de Felipinho, Falcão, que aparentemente tomou essa posição do Raul, pelo menos mostrou futebol na rodada passada, e o Zapelli, na frente, Isaac, Luiz Fernando e Allan Kardec. Esse é um provável time. E aí você pode me perguntar, Capela, cadê o Leozinho? O Leozinho ainda segue fora. Eu sei que tem muito torcedor, eu sei que também que o Atlético é uma Coreia do Norte, né? Totalmente fechado. Mas até onde eu sei, o Leozinho tá lesionado. Até onde eu sei, o Leozinho não é nada grave e a tendência é que ele possa voltar a ser relacionado já para as próximas rodadas. É momento de esperar, já que o Atlético não tem transparência alguma com o seu torcedor para poder falar o que acontece nos intramuros do Spa do Caju, pelo menos a gente conseguiu apurar informação que não é nem por uma opção técnica do Barbieri. É uma questão que ele está sem condições, pelo menos foi o que a gente conseguiu apurar daqui, tá? Por falar na lista de relacionados, coloca na tela aí, Brubru, pode encher, tela cheia. Aí, ó, fica mais fácil para o torcedor conseguir enxergar. Então, nós temos aí Carlos Eduardo, Mikael, Santos, Arthur Dias, Abrão, Léo Pelé, Tobias Figueiredo, Esquivel e Fernando. Palácios, Fabrício Peralta, o Falcão, Felipinho, Juliano e João Cruz. Patrick, Raul, Zapelli, Allan Kardec, Isaac, Velasco, Luiz Fernando, Renan Peixoto e Teves, que por sinal pode voltar, Brubru, que por sinal
na rodada passada, ainda entrou e meteu uma assistência. E o Renan Peixoto é outro jogador aí que está chamando a atenção. Como eu disse, a gente acompanhou de perto ele aqui no Campeonato Paulista, defendendo a Portuguesa, se mostrou um bom jogador, tá metendo seus golzinhos e, querendo ou não, é uma sombra aí para Allan Kardec, que também tá fazendo seus golzinhos. Que bom, que bom. O Atlético, aparentemente, aí pelo menos a disputa da Série B, pelo menos esse período da temporada, tá com seus centroavantes balançando as redes. Isso aí é fundamental. Coisa que não acontecia a temporada passada, né? Era o Mastriani para jogar, quando não estava machucado, não conseguia fazer gol. Aí era o Pablo, precisava do Pablo, não conseguia fazer gol. Entre outros centroavantes que passaram pelo Atlético desde o começo do ano, Babi, nossa, tinha pra lá. E agora, gente, deixa eu ver só se eu esqueci alguma coisa aqui para poder passar para vocês, aparentemente não, sobre o nosso Furacão, tá? Já passei aqui a lista de relacionados, já falei sobre o Leozinho, que eu anotei aqui, tá tudo certo. E agora eu vou chamar o meu parceiro, o Adriano Castor. Por quê? Porque o Castor vai atualizar você, torcedor atleticano, sobre o nosso adversário. Como é que joga? É com 3 zagueiros, uma linha de 4, uma linha de 5, é um time ofensivo, ataca pelos lados, pelo meio. Como é que joga o Novo Horizontino, adversário dessa quinta-feira? Alô, Adriano Castor, fala comigo, Castor, um abraço pra você! Fala, Capelanes, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o seu programa, seus internautas, um prazer enorme falar com todos vocês. Olha, hoje eu venho falar a respeito do Novo Horizontino. É um time que vem jogando muito bem, é um time que não perdeu na competição, tem uma defesa muito sólida, mas também não consegue converter em gols. É o 11º colocado, 6 pontos ganhos, 1 vitória, 3 empates, nenhuma derrota, 2 gols apenas sofridos, uma das melhores defesas da competição, mas apenas 3 gols marcados, o que é tema e discussão da equipe do Tigre do Vale. Humberto Louser, na última entrevista coletiva, até falou que estava triste por conta do resultado do empate contra o Criciúma pelo placar de 1-1. Em boa parte do segundo tempo, a equipe do Novo Horizontino teve um jogador a mais, mas não conseguiu converter a superioridade numérica em gols. Humberto Louser falou que estava triste por causa do resultado, mas que é importante somar pontos, principalmente nessa competição, na Série B. Bom, ele deve trazer uma mudança para essa próxima partida na quinta-feira, tá? Ayrton é o goleiro, Humberto Louser joga no 3-4-3, tá? São 3 zagueiros, Renato Paim, Rafael Donato e Patrick. O Rodrigo Soares deve fazer a ala direita. Aí vem Luiz Oyama, que é um pouco mais conhecido, e aí a dúvida, Jean Irner ou Marlon? Marlon tem entrado muito no jogo nas últimas partidas, tá? O Jean Irner tem tomado alguns cartões amarelos, não está suspenso, mas pode ser que o Marlon pinte como titular. Da ala esquerda, o Léo Tocantins. E aí o trio de ataque. Vaguinho, Matheus Friso e Robson. O Luca continua como opção no banco de reservas. Capelani, só para passar um panorama, o Novo Horizontino é um time que gosta muito de jogar com bola, principalmente pelas alas, tá? Gosta dos seus volantes. O Luiz Oyama, ele é um segundo volante que chega um pouco mais próximo à área. Ele faz uma inversão também com o Matheus Friso, que parece um falso 9, que recua um pouco mais atrás das linhas, para poder fazer com que os seus pontas quebrem as linhas. Então, acredito que o Atlético deve ficar muito atento nessa situação, nessa jogada. Isso o Humberto Louser já fazia no Guarani, tá? Quando ele puxava muito o centroavante para fazer um falso 9, um pivô, para tentar colocar em progressão, para quebrar as linhas, os 2 pontas. O Novo Horizontino faz muito disso, tá? Mas não conseguiu fazer isso contra a equipe do Criciúma. Beleza, Capelanes? Um abraço para você, abraço a todos aí, os seus internautas, e obrigado, é um prazer enorme falar contigo novamente. Boa, Castor, prazerzaço, esse é monstro, hein? Sabe tudo do futebol do interior de São Paulo e tá aí em destaque para você, atualizando sobre a situação do Novo Horizontino. Então, segundo o Castor, é um time que joga com uma linha de 3, joga muito pelos lados, então atenção redobrada pro Palácios e pro Esquivel. Então, ó, o caminho das pedras já foi cantado pelo Castor, como é que o Novo Horizontino joga. Que o Atlético possa estar abastecido de informações e que entenda que dessa vez vai ter que tomar ainda mais cuidado, mais cautela jogando pelos lados. Porque o ataque do time do Novo Horizontino é muito veloz. Não faz muitos gols, é bem verdade, como falou o nosso Castor aqui, mas que não seja nesse jogo também que os caras virem o fio e comecem a meter uma sacolada atrás da outra, né? Então, gente, são as informações para vocês, o nosso pré-jogo. E, claro, tem o meu palpite para KTO. Gente, claro que eu tô torcendo aqui para a vitória do Furacão, sem dúvida alguma. Mas conhecendo o time do Novo Horizontino e conhecendo, sobretudo, o Atlético jogando fora de casa, tá me cheirando um empate por 1-1 esse jogo aí. Tá me cheirando um empate
um empate 1-1 entre Novo Horizontino e o Atlético. É o que eu quero? Claro que não. Tomara que o Atlético vença o jogo. Mas eu tenho sido um grande crítico da postura do Atlético no time do Barbieri como visitante, porque o Atlético ainda não entendeu como se joga como visitante. Em casa se impõe, tenta dominar, controla jogo, ataca, mas eu fiquei com uma impressão muito ruim, sobretudo naquele jogo contra o Cuiabá, que a gente sai na frente, começa jogando bem, de repente dá a bola para o adversário, toma a virada, depois a virada quer voltar a atacar. Aí não adianta nada, velho. Aí não adianta nada. Então, gente, se eu tivesse que fazer a minha fezinha pra KTO, viu, Dedê? Pra KTO, eu diria o seguinte: Novo Horizontino 1, Atlético também 1. Sem clubismo, para que a gente possa colocar aí uma moedinha, se divertir, claro, se conseguir bater aí esse resultado, mas principalmente torcendo para a vitória do nosso Furacão. Beleza, galera? E aí, qual é o seu palpite? Você acha que tá com cheiro de empate também? Vitória do Atlético, derrota do Furacão, vitória do Novo Horizontino? Manda aí nos comentários que eu vou debater com você. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele likezinho, compartilha esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp e pede pra galera se inscrever. Quase 40 mil inscritos aqui no Fala Cap. E claro, depois do jogo tem a nossa resenha aqui para poder falar, se Deus quiser, de mais uma vitória do Atlético na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Um abraço para vocês, galera. Tamo junto. Um abração. Valeu!